Boa noite. Nós estamos nós estamos iniciando uma preocupação, um interesse de trocarmos algumas ideias e levarmos outras pessoas a participarem de alguma forma dessa nossa iniciativa. Então, eu me chamo Jonatas Davi e a gente vai estar, por alguns momentos, conversando com o Josué, com o Jonatas e com o Mateus. A gente vai estar conversando a respeito desse cristianismo que nós conhecemos, desse cristianismo que a história conhece, não é? E essa imagem que está mostrada, está aberta para que todos possam vislumbrar, essa imagem ilustra perfeitamente o histórico do nosso cristianismo, né? Aí, o que eu queria chamar a atenção hoje, porque somente essa imagem ela é muito rica, o que eu queria chamar a atenção é da presença religiosa diante dessa situação que nós estamos aqui assistindo. Então, veja, essa presença religiosa aqui, não é? Essa presença religiosa testemunhando um episódio, um fato drástico, um fato que hoje nós compreendemos perfeitamente o quanto é condenável, porém, não seria também complicado para eles, nessa época, entender isso. Mas não vamos nem falar exatamente da escravidão, mas de tudo que o cristianismo não só presenciou, não só testemunhou na história, mas que também diretamente participou da execução, da efetivação, não é, desses momentos. E o que a gente pode ver, o que a gente pode registrar, é que, na história, nós temos, então, um péssimo testemunho do cristianismo. Né? O cristianismo está muito mal representado, muito mal lembrado pela história. E aí, então, é a hora da gente discutir. Será que esse é o cristianismo que Jesus gostaria, né, que existisse? Será que esse é o cristianismo que Jesus Cristo gostaria que o mundo conhecesse, que o mundo entendesse como ideal, como aquele instrumento para atrair pessoas para essa fé, para essa religiosidade? Então, essa é a nossa discussão. Não é? Todos nós sabemos da história, sabemos da Idade Média, sabemos da maneira como o cristianismo impôs a sua força, a maneira como o cristianismo promoveu o que foi chamado de Inquisição e, o que é pior, de Santa Inquisição. Né? Então, a gente conhece muito bem isso na história. E esse é o primeiro assunto que eu gostaria que nós pudéssemos discutir. Né? Seria muito bom e vai ter, provavelmente, no futuro, oportunidade para mais pessoas participarem de momentos como este e também darem suas opiniões. Mas, por enquanto, nós temos esses especialistas, né, em cada área que pode comentar e nos levar, nos conduzir a compreender melhor esses acontecimentos que estão registrados em nome do cristianismo. Posso começar? Pode sim. Então, você destacou aqui o tempo da Idade Média, né? Que é aquela ideia da escuridão, da Idade das Trevas, chamado. Isso. Mas é sabido que aquele tempo era, através da história, chegou a ser confundido muito pecado e lei. Certo. Então, as igrejas ditavam o que era para ser seguido e quem não seguia estava contrariando a igreja. Eu acho que pelas essas difusões culturais que foram crescendo e influências trazidas pela Igreja Católica, lógico, o cristianismo no modo propriamente dito, trouxe esses momentos de, como eu posso falar, como se fosse
fruição mesmo dessa imagem que Jesus veio para a Terra trazer, que era o amor ao próximo. Basicamente, trouxe isso, né? Eu acho que a imagem que o cristianismo deixou de ganhar nessa época consegue ser ainda menos impactante. Lógico que viemos de uma hereditariedade dessa época, mas é menos impactante do que hoje, porque hoje é algo bastante... É tão comum falar sobre religião que acabou virando algo fora da seriedade. É o que eu entendo. Então, apesar de ser essa época ser muito marcante pelos massacres e pela essa visão deturpada do cristianismo, eu acho que hoje, por sermos abertos a discussões, acabou todo mundo discutindo e acabou tirando a seriedade do cristianismo. E aí, Matheus? Eu concordo com o Josué aí. E que até hoje vem mostrando isso, né? Que estamos entrando não, já estamos num momento em que a questão do nome evangélico já perdeu totalmente a credibilidade. Nós estamos tentando, de certa forma, mudar agora os batistas, um exemplo, né? Que não se encaixa mais como evangélico. Por quê? Porque o evangélico hoje, quando você fala evangélico, você já vem na cabeça aquela coisa que está aí na televisão, essa coisa que está aí irresponsável, de aparentemente enganando a população, né? Os fiéis, e fora outras coisas que vão vindo junto com a imagem do evangélico, como, por exemplo, um país que se chama protestante igual os Estados Unidos, em alguns momentos eles oferecem... Eu cheguei a ver uma reportagem que tinha uma empresa de carro lá, que se você comprasse o carro, você ganhava uma arma e ganhava uma Bíblia. Entendeu? Então, essa confusão de que nós estamos vivendo nesse momento de sem entender muito o que é o Evangelho. Jonatas. Não, eu acho que uma coisa que se percebe muito antigamente, quando a gente fala de história, é que existem os ajustes. Eles devem ser feitos, né? Então, nós sempre vamos olhar na história pessoas que eram escravizadas, pessoas que vendiam, pessoas corruptas, né? A história sempre vai mostrar isso. E sempre há um fator cultural muito forte antigamente. Lógico que o cristianismo ele não foi diferente, né? Existiam porque, por mais que você se depare com aquela explosão de radicalismo que simbolizava a figura de Jesus Cristo naquela época e das novas mudanças que haveriam, por mais que você lide com isso, o que acontece muitas vezes é que existe uma força, nós percebemos isso na Bíblia. Porque quando você olha para a Bíblia, você vê pessoas como Paulo, até mesmo Paulo, Pedro, né, na passagem do livro de Atos, quando ele está apegado a determinadas coisas da lei, o que comer, a gente vê esse apego muito grande cultural. Então, quando você depara com o cristianismo, a religião, juntamente com o Estado, né, a questão cultural muito forte que existia antigamente, como você consegue adaptar de maneira tão perfeita, de uma forma que fique, digamos assim, de muito acordo com o que Jesus pregava no início? É muito complicado, porque você está à frente de um grupo muito grande, é muita ordem, né? Eu não estou aqui defendendo com unhas e dentes o que aconteceu na história no passado, né? Mas quando você tem um fator cultural muito forte que vem mostrando isso, que a escravidão era algo muito comum, né? Os ricos, eles tinham um poder muito grande, né? Entendiam que Deus, se Deus colocou o pobre ali, porque era para ser pobre mesmo. Algo muito difícil de lidar. Então, o que acontece? Na história, mesmo com essas coisas negativas,
nós podemos ver hoje já uma outra coisa muito positiva que existe nos países cristãos hoje, que aconteceu na história. Nós vemos um povo mais preocupado com os direitos humanos do que outros povos que estão lá, pelo menos a grande maioria, né? Que estão fora desse grupo. Nós vemos a preocupação hoje que não tinha com racismo, né? Com a questão da misoginia. Então, nós vemos coisas positivas que o cristianismo, que graças a Deus, através do cristianismo, começou a melhorar olhando para isso. Não é? Claro que isso não apaga uma história de destruição que ocorreu na Idade Média, né? Mas estamos apontando para essas coisas, né, que o cristianismo, mesmo começando lá atrás, ele trouxe para cá. Né? Foi através do cristianismo que houveram essas preocupações com outros povos. Então, eu também gosto de enxergar por esse lado, não negando todo esse prejuízo que houve na história. Mas você não acha que essa preocupação com outros povos seria independente do cristianismo com o tempo? Josué, eu acho difícil, na minha opinião, porque, por exemplo, quando você olha para países muçulmanos, né, hinduístas como a Índia, você vê lá claramente a condição do homem continuar sendo semideus sobre a mulher e tudo. Né? Alguns países também, lá da Ásia, que não conseguem ver o negro da maneira como nós vemos. Com essa preocupação de racismo e tudo, nós temos isso hoje. Né? E quando você vai analisar por que nós fazemos isso, a fonte primordial que existe nas nossas opiniões, elas vieram do cristianismo. Elas vieram com o amor ao próximo, entendeu? Que esses povos lá não têm. Você acha que isso seria... Se não existisse o cristianismo, não teria o amor ao próximo? Não, é que não haveria o amor. Eu estou mostrando aqui historicamente que essas premissas, elas existem na nossa cultura de preocupação com o próximo vindo do cristianismo. Eles também têm a preocupação dele com o próximo, têm os seus direitos de procura, só que eu acho que, pelo que podemos ver, né, pelos dados com relação a outros povos, nós estamos um pouco mais avançados que eles, entendeu? Devemos muita coisa ainda, tá muita coisa ruim, negativa. Mas nesse lado aí, eu acho que nós estamos bem, na minha opinião. Estamos indo num caminho um pouco melhor do que eles. Não, sempre vamos ter, né, os dois lados da moeda, né, os positivos e os negativos. Sim. É claro que nós temos muita coisa a reclamar do cristianismo, mas também temos muitas coisas a elogiar do cristianismo. Isso realmente é verdade. Mas isso também não tira o peso das coisas ruins que o cristianismo implantou, né, no mundo. Perfeito. Concordo com você plenamente. Né? A gente tem que, como eu falei, a questão aqui é pontuar. Foi lembrado muito bem aqui dos pontos negativos, uma podridão de coisa negativa que ocorreram, né? E por muito peso, não pelo cristianismo só, não pela malandragem também, mas muito pela questão cultural que já havia naquela época já. Né? Que com o tempo nós conseguimos já ir melhorando com relação a isso. Né? Agora, e que, graças a Deus... Tem que entender também que o cristianismo se desenvolveu justamente nos países que já estavam civilizados. Ah, perfeito. Isso é um fato. Então, quer dizer, não saímos no mesmo pé de igualdade dos demais países. Né? O cristianismo se desenvolveu no Império Romano, que, dentro dos nossos conceitos, né, na época, era a civilização maior, herdando da Grécia, herdando de outros povos. Então, o Império Romano já estava desenvolvido, já era uma civilização. Então, o cristianismo não saiu do mesmo pé de igualdade de outras religiões. Né? Então, e o que é pior ainda, quer dizer, né? Usando desse potencial, dessa condição, o cristianismo impôs, durante muitos séculos, né? Impôs um comportamento à humanidade. Então, até hoje impõe, né? Comparar uma coisa com outra, porque não saímos, né? O cristianismo não saiu do mesmo nível, da mesma situação que outras civilizações, né?
Concordo com você plenamente, isso é fato. E não há como eu dizer para você que, se fosse em outra ocasião, seria igual ou diferente disso. A gente não tem as informações exatas, né? Uhum. Agora, Sim. eu creio que, ainda assim, eu creio que os valores que foram levantados ao cristianismo, porque, por exemplo, quando a gente para analisar, a Bíblia, essa que nós temos em mãos, esse acesso direto que nós temos com relação ao cristianismo, ele foi uma coisa muito posterior, ou seja, por mais que essas pessoas que estiveram com o poder nas mãos, elas manipularam a informação para elas, mas quando começou a ser geral, pelo menos pela Reforma Protestante, que também teve seus erros, mas quando chegou essa informação nas mãos de outros, eu creio que isso colaborou para que, pelo menos, se discutisse isso de maneira mais igualitária. Não era mais imposto. Né? Muitos tinham se levar em conta a Bíblia como informação a partir desse momento. Então, eu creio que isso também colaborou, na minha opinião. Né? Agora, os países que mais exploraram a escravidão foram justamente os países cristãos. Sim, perfeito. Explorar no sentido de enriquecer, ou seja, ir à África, sequestrar pessoas e levar vendendo como uma mercadoria. Por exemplo, a Inglaterra, os países protestantes lá da Europa, os Estados Unidos. Então, foram países que se enriqueceram fazendo esse tipo de sequestro lá na África. E já estavam com a Bíblia na mão. Já haviam passado pelo processo da reforma protestante. Então, o que eu tenho em mente é assim, o que ocorreu na Idade Média, com todos os crimes que ocorreu, tanto que eu já não classifico mais o catolicismo, eu digo que é o cristianismo, porque se hoje, né, mesmo os protestantes estivesse assumindo o lugar do catolicismo naquela época, faria igual ou pior, o que ainda assusta mais, né? Então, no fundo, muda-se a época, mas a circunstância. Porque o que é que ocorria com a Idade Média? É diferente de hoje. A Idade Média, tudo que o catolicismo fez foi para impor uma fé às pessoas. Estava mal intencionada? Não. Estava bem intencionada. Né? A gente não acredita que o cristianismo é a solução, é a salvação, então ela estava impondo uma bondade a todo mundo. Mas a gente descobre, percebe, vê, então, que não está muito diferente de hoje. Hoje, a cristandade quer assim, queremos liberdade para adorar, mas não queremos dar liberdade para os outros adorarem do jeito que quiserem. É diferente daquela época? Não. Nós não fazemos a Inquisição porque não nos dá, a situação atual, não nos dá condição para isso. Mas se tivéssemos as condições, em nome de Jesus, nós faríamos. Seres humanos. Na minha opinião, mas eu creio também que, mesmo naquela época, ainda tinha, claro que eu sei que existe muito interesse nisso, mas eu creio também que existia ainda um teor muito forte cultural naquela época também, porque ainda era comum a escravidão, estava se perdendo, mas ainda era um pouco comum, entendeu? Não quer dizer também que isso inocenta eles, né? Mas é só lembrar também que em conta que tem esse fator cultural muito forte, né? Eu acho que o problema da escravidão, o pior, não é nem tanto, olha que já é ruim escravizar pessoas, já é péssimo. Mas o problema é o enriquecimento. Sim. Eu vou lá na África, eu tenho alguns estudos, alguma coisa que lembra que os países protestantes se reuniram para dividir a África nos pedaços que eles queriam para eles, para ir lá cada um e usufruir de todas as riquezas e tirar também aqueles que eram bons,
não é, para serem escravos e serem vendidos. E em nome de Jesus. Né? Agora, aí, só para encerrar o nosso momento, a gente pode até voltar a conversar, e provavelmente vamos fazer isso. Uma coisa que eu gosto de lembrar quando eu estou nesta reflexão sobre o cristianismo, né? Sobre isso que o cristianismo tem feito, é o seguinte. Deixa eu entrar aqui. Pronto. Aqui já tem o cristianismo trigo e o cristianismo joio. Aí, então, é a minha resposta para mim dessa situação. Eu pessoalmente, não tenho que defender o cristianismo no que ele fez na história, porque se você for analisar quem é que fez aquilo em nome do cristianismo, você não pode encontrar que foi o trigo. Quem fez foi o joio. Eu ia falar isso no final. Então, eu não vou... É como alguns fazem por aí. Eles fazem o que querem, falam o que querem, e quando todo mundo critica, não, aí estão perseguindo a religião. Não. Não temos que perseguir aquilo de errado que foi feito. Né? Agora, quem fez? É aí que a gente vai analisar. Quem é que fez? Quem fez foi o joio. E o joio é forte. O joio sempre foi muito forte. O joio sempre foi muito líder dentro do cristianismo. Né? Foi quem determinou tudo. Então, eu não tenho como defender o joio. Não, eu só quero agora... Você colocou muito bem. Eu ia falar isso no final, né? Mas eu ia mencionar que o próprio Jesus, ele apontou várias e várias vezes já, é uma das poucas coisas que ele muito repetiu àquele povo, que muitos viriam em nome dele, né? Que ele não faria parte, que haveriam joios, que entre eles também haveriam esses, né? Que agiriam como anticristos, anticristo. Então, essas coisas, desde o princípio, Jesus já sabia que ocorreriam no futuro. Isso. Né? Que viriam em nome dele. Então, você falou isso daí, eu só queria lembrar realmente. E, infelizmente, quem leva mais fama no cristianismo é essa turma. É o grande problema. E termina todo mundo sendo envolvido como se todos estivessem fazendo o que eles fazem, né? Pois é. Essa é a parte triste. Ok. Então, nós estamos encerrando, né? E na próxima semana a gente pode até continuar outro aspecto dessa verdade, a gente pode encerrar, a gente pode voltar a comentar na semana que vem, tá bom? Então, foi um prazer, foi uma alegria estarmos aqui nesse encontro, nessa conversa, e queremos que continuem nos dando, nos assistindo, nos ouvindo, e quem sabe vamos criar oportunidade para que todos possam também participar, tá bom? Então, um abraço, felicidade. Até mais.